convidamos então, para quem está pegando o programa agora, a gente convidou a Luciene Câmara, nossa colega jornalista aqui da nossa redação, que tem 4 filhos, que ela vai falar a experiência dela. Ela, inclusive, que indicou a Patrícia Camargo, que é especialista em desenvolvimento infantil pelo Brincar, uma das fundadoras do projeto Tempo Junto, que também está aqui com a gente conectada, né? Então, vou perguntar a Lu, Lu, se você quiser fazer pergunta pra Patrícia também já pode, as meninas também, tá tudo liberado. Lu, mas e aí, como é que é 4 filhos em casa nas férias? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, é enlouquecedor, né? Ai, que animador. Já é bem cansativo e já é um desafio quando eles estão em aula. Quando estão de férias, a coisa fica ainda mais difícil, né? Mas também, eu até fiz essa reportagem com a Patrícia e ela me inspirou muito, assim, porque é aquilo, né? É uma oportunidade também de você fazer esse momento ser inesquecível para as crianças e, assim, mesmo para eles levarem para a vida, assim, né? Então, a todo momento eu tenho falado com eles, vocês estão em férias e tal. E hoje, inclusive, até por sugestão da Patrícia, eu fiz uma coisa que, assim, politicamente incorreta. Mas igual ela falou, isso não vai matar ninguém, assim, né? A gente saiu e o café da manhã eles comeram um brigadeiro. Ai, que delícia. E eu falei assim, é férias, então pode porque é férias e justamente para ser aquela coisa diferente. Eles não vão ficar obesos, enfim, por comer brigadeiro uma vez no café da manhã, sabe? E isso eles amaram e fica gravado para eles que pode porque é esse momento de uma liberdade maior, deles poderem aproveitar melhor as coisas e tal. Então, assim, a gente não vai viajar agora em janeiro, porque eu não tenho férias, mas na semana que eu tive de recesso, a gente pôde viajar um pouco. E foi ótimo, assim, para eles saírem das telas, porque eles acabam ficando muito em casa. E o sofá é o principal local onde eles ficam durante o dia. E eles estavam muito assim naquela coisa de TV, de tela e tela. E como a gente foi pra roça mesmo, então foi ótimo para eles tirarem o foco disso. E lá eles brincaram mesmo, brincaram de brincadeiras livres, né, na natureza. E de faz de conta, que é uma coisa até que é cansativo de brincar. Eu confesso que o que eu menos gosto de brincar é de faz de conta. Tipo, de ficar inventando historinha com criança, o chão é lava, por exemplo. Mas ali, às vezes, é uma meia hora que você fica ali, que se você se dedicar, não vai te cansar tanto assim. E que é divertido, você também se diverte. No fim, todo mundo sai ganhando, assim, sabe? E então, a gente fez muito isso. Foi, claro, não é tudo sempre tão bonito igual a gente posta nas redes sociais, até porque na hora do choro, da briga, a gente não filma, né? A gente tem que acudir, mas eles aproveitaram muito. E agora que a gente voltou, eu senti que eles já não estão tão fixados na TV. Eles, né, foi uma semana só, mas eles conseguiram perder um pouquinho o foco da TV. E aí eu tenho tentado, assim, sempre voltei pra rua com eles, caminhar de manhã, que é uma coisa que eu sempre fiz desde o João, que hoje tem 7 anos, mas que eu vinha parando, até porque eu tô com um bebezinho pequeno, então tava ficando muito cansativo sair com 4 crianças pra andar na rua, mas que no fim das contas… Pode falar, já me cansa. Meu Deus, imagina sair pra andar. Ai, Jesus. Eu saí, até encontrei o Versi, que é nosso chefe aqui, e assim, eles adoram caminhar na vizinhança, conversam com os vizinhos, com os cachorros, sabe o nome dos cachorros, tudo, e ali é uma hora que a gente passa às vezes na rua que já desestressa um pouco, sabe? Eles ficam mais calmos quando a gente volta. E hoje até fui, inclusive, casando aqui com esse assunto, eu fui numa neuropsicóloga, que eu tenho feito acompanhamento com meu filho mais velho. E ela deu várias dicas de jogos, de tabuleiro, né? Eu até tenho o Combate, que é um joguinho que o João ama. E ele tem também o Batalha Naval, que também é muito legal. Mas ela deu dicas de outros muito bons, assim, tipo, um jogo lá da matemática, Gênio da Matemática, que é um tabuleiro super rápido, porque criança também não, pelo menos os meus, não conseguem ficar muito tempo naqueles jogos, assim, eles logo perdem. Né? Ela deu outra dica do Lince, não sei se vocês conhecem, que diz que vale para todas as idades, porque o problema lá em casa, às vezes eu quero brincar com o João. Só que aí o Raul e o Gael, que tem 3 anos, vão fazer 4 agora em fevereiro, eles vêm e atrapalham, eles bagunçam as pecinhas, aí já vira aquela briga e tal.
Então, às vezes, eu até fecho a porta do quarto, tento ficar só com o João, mas eles ficam batendo, querem entrar. Pensa assim. Então, tem esses momentos de caos, assim, né? Mesmo tendo ajuda, né? Eu vivo esses momentos. Aí ela falou que esse Lince, por exemplo, é um jogo que dá pra tanto para os de 4 anos, 3 anos, 5, 6, 7. Então, é um jogo que quero até adquirir. É aquele que a gente tem que fazer 4, jogando as pecinhas? Pelo que eu entendi, tem um tabuleiro assim, você tem que achar os objetos ou as imagens lá que estão na sua cartinha, naquele tabuleiro, e colocar as pecinhas, assim. Eu li rapidamente na internet depois que ela me falou. E achei bem interessante, assim. Eu vou chamar, acho que esses joguinhos a Patrícia. Eu acho que quando eu interrompi pro intervalo, ela estava começando a falar sobre crianças com mais de 7 anos. Não é, Patrícia? Eu estou enganada? A gente pode falar, sim, com crianças com mais de 7 anos. E o Lince é um ótimo jogo. O Lince sabe onde está o Wally? Aquele livro, né? Então, imagina um tabuleiro gigante onde você tem que encontrar várias coisas e colocar o dedo ali pra achar, e daí até adulto brinca. Eu perco com os meus filhos sempre, basicamente, porque eles são muito mais rápidos do que eu nisso, e a gente brinca há bastante tempo. Jogo de tabuleiro é muito legal. Eu tava falando de crianças mais velhas, né? Quando a gente chega com crianças mais velhas, uma das coisas que a gente escuta demais é justamente a tela. A famigerada tela, né? Meus filhos ficam na tela o tempo inteiro. Nesse momento, por exemplo, meus filhos estão em casa e tem um que tá na tela nesse momento e ele tá jogando com os amigos, e uma tá escutando música, desenhando, e a outra tá lendo. E aí você fala assim, nossa, ela tá lendo livro. Ela tá lendo livro. Porque desde pequenos faz parte do nosso brincar ler. Ou eles leem pra mim, ou eu leio historinha pra eles. E aí aqui em casa a gente lê muito gibi e a gente acaba lendo junto, né? E por que eu tô usando essa história do ler e da outra, minha filha que ela tá na tela, mas na verdade ela tá escutando música e ela tá desenhando. E o meu filho que tá jogando e tá jogando com os amigos. Porque quando a gente fala de tela, tem tela e tem tela. São várias telas que a gente precisa entender o que é, né? E às vezes a gente fica simplesmente, meus filhos não podem ficar na tela, ou eles ficam muito tempo na tela. Eu acho que depende do que a gente proporciona de tela para as crianças. Então, uma coisa é você falar assim, meu filho está jogando com os amigos. Ele está com os olhos na tela? Ele está com os olhos na tela. Mas ele está jogando. É um jogo que a gente conhece em casa, que a gente também joga junto. É um jogo de estratégia. E nesse momento que ele tem os melhores amigos que estão viajando e não podem estar aqui na minha casa, eles estão se comunicando de alguma maneira, porque eles estão jogando e falando e conversando, e eles têm que elaborar estratégia para o jogo, para poder, como um time, bater o outro time que está jogando com eles. Então, assim, é tela, mas é uma tela com interação junto. E esse é o problema, o lance da tela. É quando a gente não proporciona interação nessa tela com as crianças, e as crianças ficam só passivamente assistindo alguma coisa que, sim, é mais fácil? Parece um negócio que hipnotiza as crianças, como hipnotiza a gente também, né? Os adultos, quando a gente resolve ficar ali na nossa tela, nas nossas telinhas. Mas a gente consegue, às vezes, propor um tempo de tela que seja um tempo de tela de interação com as crianças. E quando eu falei do gibi, e tem a ver também com o jogo que meu filho joga, quando as crianças são mais velhas, se a gente se envolve com o que eles brincam, se a gente se envolve com o que eles se interessam, e aí também essa é mais uma outra dica, né? Porque a gente aproveita esse momento de brincar para a gente também mostrar para os nossos filhos que nós somos boa companhia. Porque a gente passa a grande parte do nosso relacionamento com os nossos filhos só fazendo checklist. Já tomou banho? Já se arrumou pra escola? Já fez a lição de casa? Já não sei o quê? E vai fazendo checklist, né? E os nossos filhos passam a nos ver como pessoas chatas, que só cobram, só fazem checklist, ou então só tem DR. Quando os filhos são um pouco mais velhos, a gente fica só conversando e a gente esquece de mostrar pra eles que nós somos boa companhia. E quando a gente se interessa pelo que eles estão interessados, a brincadeira flui melhor. Quando a gente tem momentos de leitura, isso flui melhor, porque então meu filho vai ler, minha filha está lendo gibi agora,
Teve uma época que ela leu Gibi da Turma da Mônica. E a gente conversava sobre isso, por exemplo, na hora do jantar. Então, a hora do jantar não virava, não é aqui em casa aquele momento em que, ou quando a gente sai para jantar, não é um momento em que cada um fica na sua tela e a gente não se fala. Não, a gente conversa. Porque a gente conversa sobre a historinha da Turma da Mônica, porque eu e meu marido, a gente também se interessa. Agora, eu não conhecia mangá, por exemplo, antes de ter filhos. Eu nunca gostei muito de mangá. Mas meus filhos curtem as histórias dos mangás. E eu aprendi a gostar da história do mangá para poder conversar com eles enquanto a gente está em outros momentos que ajudam no brincar. Então, quando a gente vai brincar de faz de conta, por exemplo, ou eu também não sou uma pessoa de muito faz de conta, existem vários tipos de brincadeira, né? E tem gente que brinca tem gente que gosta mais de brincadeira de ação, de corrida, de esconde-esconde. Tem gente que gosta mais de brincadeira de mais parado, mais de faz de conta. Tem gente que gosta de brincadeira de jogo. E tudo bem, cada um brincar do seu jeito. E a gente não precisa brincar daquilo que os nossos filhos querem que a gente brinca. É o contrário. Quando a gente mostra para os nossos filhos que a gente sabe brincar de outras coisas e que a gente é divertido brincando, você pode ter certeza que eles vão querer brincar daquilo que a gente quer brincar também. Essa troca existe porque as crianças só querem a nossa companhia na hora da brincadeira. Então, várias vezes eu já falei para as minhas filhas, quando elas tinham 7 anos, 6 anos, elas gostavam de brincar de boneca. Eu realmente... Boneca não é a minha brincadeira, não gosto de brincar de boneca. E elas iam, mamãe, vamos brincar de boneca? E eu falava, então, vamos brincar de desenhar com água na parede? Outra dica. Vamos pintar com água na parede? E aí a gente pintava na parede da sala mesmo com água. Porque seca, né? A água seca, olha que legal, não suja tanto assim. E aí elas iam brincar comigo. Ou então eu falava assim, vamos brincar de Uno, que é um jogo de cartas super rapidinho, que a gente consegue fazer 2, 3 partidas bem rápidas. E aí elas brincavam comigo, porque elas me viam, eu estava me divertindo naquele momento, né? Então a gente vira o prazer da boa companhia. Então a criança mais velha, a gente pode brincar de tela com ela. Eu jogo os jogos que meu filho joga. E posso falar, é divertido. Quando você senta ali pra jogar mesmo um jogo desses dos games atuais, que imagina, tão longe do que eu brincava, do que eu jogava quando eu era criança, em vez de ter o preconceito do game, eu comecei a jogar junto. E é super divertido. E ele acha divertido jogar comigo também. Então ele tem um momento de jogar com os amigos, que ele fica mais isolado, mas ele, como pré-adolescente já, ele também quer jogar comigo. E quer jogar com o meu marido. Patrícia, agora tá, ok, é super legal quando a gente consegue participar. E aí eu acho que cada pai consegue tirar ali, sei lá, 20 minutinhos, meia hora, como a Lu já falou aqui, pra brincar. Só que eu queria que você desse dicas para pais e mães conseguirem fazer seus filhos também brincarem sozinhos. Porque a minha filha tem 7 anos e eu vejo que é uma coisa recorrente, uma conversa recorrente com outros pais também, dessa dificuldade da criança conseguir brincar como antes, por exemplo. Eu lembro que eu brincava muito sozinha, porque meu irmão é 5 anos mais velho que eu, não tinha os mesmos interesses. E hoje a gente tem muitos filhos únicos, né? Como é que a gente pode estimular as crianças a brincarem sozinhos? Porque eu tenho a sensação assim, eu começo a brincar com a Thaís e saio. Quando eu saio, viro as costas, ela já tá na tela. A brincadeira acaba imediatamente se eu saio. Como é que eu faço para ela aprender esse brincar sozinho? É estimulando como? Vou dar 3 dicas e eu acho que vão funcionar para a maioria das pessoas e depois nessas 3 dicas tem um guarda-chuva maior, que a gente precisa entender que crianças existem e não achar que as crianças não existem e que elas têm que estar escondidas em algum lugar. Porque quando a gente faz isso, aí a gente não consegue dar autonomia para a criança brincar, e essa é a minha primeira dica. A primeira dica é dar autonomia para brincar. Você acabou de falar que você brincava sozinha porque seu irmão era 5 anos mais velho e você, na verdade, não tinha com quem brincar, porque provavelmente os seus pais não estavam ali para brincar com você a hora que você levantava a mão e falava assim, eu quero brincar, né? E aí, isso fez com que você aprendesse a brincar sozinha, não é nem na marra, mas porque as circunstâncias fazem. Então, assim, criança brinca. Isso é nato, comprovadamente, cientificamente comprovado. O brincar faz parte da vida da criança e a criança precisa do brincar e ela brinca aonde ela estiver.
Então a gente precisa pensar que o nosso filho precisa ter autonomia. Para ter autonomia para brincar sozinho, ele precisa ter espaço para brincar. E espaço não quer dizer um parque gigante, um quintal gigante. Não, ele só precisa ter um lugar onde nós adultos podemos deixar que ele seja ele mesmo. Que ele possa explorar se ele quiser, que ele possa deitar no chão e rolar se ele quiser, que ele possa mexer nas coisas se ele quiser. Então precisa ser um lugar que nós adultos sintamos que nossos filhos estão seguros para brincar. Pode ser a sua sala, né? A minha sala, desde que meus filhos nasceram, não tem milhões de bibelôs e coisinhas. Muito pelo contrário, minha sala tem uma mesa redonda de centro, onde eles podem desenhar se eles quiserem, sentar em cima se eles quiserem, olhar por baixo se eles quiserem, um tapete e um sofá, onde eles podem pular no sofá se eles quiserem. São permissões que a gente tem que dar para essa autonomia acontecer quando a gente não tem um espaço livre para a criança brincar. Então, espaço. Segunda coisa que eles precisam ter: tempo. Às vezes a gente quer que o nosso filho brinque sozinho, mas ele não tem tempo nem da brincadeira acontecer, porque a gente dá meia hora para ele brincar sozinho. E aí logo a gente já fala, agora a gente tem que parar de brincar para tomar banho, para se trocar, para fazer qualquer outra coisa. Né, aquilo que a gente estava falando antes de colocar um monte de atividade dirigida. Para brincadeira sozinha acontecer, a criança precisa se envolver nesse brincar. E para se envolver nesse brincar, ela precisa ter tempo. Aí você me fala, mas eu começo a brincar com meu filho, aí eu saio e logo ela já está nas telas. Ela está na tela porque a brincadeira que vocês estavam fazendo antes, muito provavelmente não era uma brincadeira que ela se sentia desafiada para continuar brincando sozinha. Tá, então como é que eu invento essa brincadeira para eu desafiar o meu filho, para ele poder se interessar por aquele brincar e não ir procurar uma outra coisa, por exemplo, a tela? A brincadeira ela tem que ter, e aí a gente chama de objeto, né? O que é essa brincadeira objeto? Especialmente nas férias. Ela precisa ser alguma coisa que meu filho nunca fez antes. Quando eu falei do pintar no box do banheiro, é uma coisa que normalmente a gente não faz. A gente não deixa as crianças pintarem no box do banheiro. Então, quando eu proponho ou eu permito uma brincadeira dessas, você vai dar uma coisa que ela vai se interessar e provavelmente ela vai brincar sozinha. Fazer bolha de sabão. Quantas vezes a gente deixa os nossos filhos no dia a dia brincarem de fazer bolha de sabão? Se é uma coisa que você deixa sempre, então essa não é a brincadeira para ele fazer sozinho. Se é uma coisa que você não faz nunca, então essa é uma brincadeira para ele fazer sozinho. Pensar em brincadeiras que eles não estão acostumados, permitir coisas que eles não estejam acostumados, porque a descoberta é o que faz a diferença no brincar sozinho. O desafio é o que vai fazer a diferença no brincar sozinho. Às vezes uma brincadeira de experiência, vamos montar, por exemplo, papel filtro de coador de café. Se a gente desenhar esse filtro de coador de café com caneta hidrográfica, canetinha, e a gente colocar a pontinha desse filtro na água, conforme vai absorvendo, essa água vai abrindo as cores e você vai fazendo um desenho totalmente diferente no filtro de café. É uma experiência que a gente tem com cores. Vamos propor isso, mostre uma vez para o seu filho e depois permita que ele use os seus filtros, 2, 3 filtros de café e canetinhas coloridas, para que ele tente descobrir que cores é que vão formar quando colocar a pontinha na água. E aí, o que você pode fazer com esse papel? A gente pode fazer uma borboleta com esse papel que ficou colorido? A gente pode fazer uma saia de boneca com esse papel que ficou colorido? Então, quando a gente propõe essas coisas diferentes para as crianças, especialmente nas férias, brincadeiras que eles não estão acostumados, a gente consegue com que eles brinquem mais tempo sozinhos, sem ficar entediado e brincar com as telas. Outra dica que a gente chama de fala. A gente tá com o tempo acabando, o programa acaba daqui 1 minuto, mas eu queria que você deixasse, tem um Instagram, já tô aqui aberto, eu quero te seguir, porque eu quero saber essas dicas, outras dicas, quero saber tudo que você tem a dizer, mas infelizmente nosso tempo é mais curto. Mas deixa pra gente então alguma rede social pra gente poder te acompanhar, porque a gente tem muito o que conversar ainda.
Tempo Junto, vocês podem procurar Tempo Junto no Instagram, é @Tempo Junto. Tempo Junto no YouTube, Tempo Junto, é só procurar no YouTube. Tempo Junto. Tem o site Tempo Junto também, se vocês forem procurar na internet, a gente tem um banco de mais de 2.000 brincadeiras para todas as idades. Vocês encontram e conseguem essas dicas todas que eu tô falando, e a gente pode. E lá também tem dica de como deixar ensinar as crianças a brincar sozinha. É isso aí, Tempo Junto. Já tô seguindo. Patrícia, muito obrigada pela participação. A gente vai encerrar o programa, então. Já tô aqui cheia de dicas e vou te acompanhar aqui para ter muitas outras. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa.